Bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso seminário, que é o primeiro seminário de muitos que podem e devem acontecer na nossa comarca de Camanducaia. Eu vou pedir só a gentileza para que seja suspenso o microfone, tá? Para não dar retorno aqui para mim, por gentileza. E, mais uma vez, agradeço a presença de todas e todos vocês. Para nós é muito importante ter essa adesão, o que mostra a vontade e a disposição de todo mundo para o aprimoramento dos trabalhos da rede socioassistencial, saúde, educação e do sistema de justiça como um todo. Antes de iniciarmos a fala propriamente dita, eu só gostaria de ressaltar que este seminário ele foi construído a partir de uma percepção coletiva da necessidade de constante capacitação, debate e aprimoramento dos trabalhos pelos órgãos da rede, como o Conselho Tutelar, CRAS, a média complexidade, o acolhimento institucional, toda a parte de saúde, de educação, os órgãos de assistência social como um todo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, né, a assistente social do juízo, enfim, todos esses atores que são tão importantes no nosso dia a dia, nós percebemos em audiências concentradas que é preciso que haja mais espaços que a gente possa debater, que nós possamos construir ideias, pensar em soluções que possam fazer com que o nosso trabalho fique melhor e, acima de tudo, que o nosso público, né, que são as pessoas por nós assistidas e acompanhadas, e no caso do Poder Judiciário, o jurisdicionado, aquela pessoa que tem um processo na justiça, possa ter a melhor solução, possa ter seus direitos assegurados e concretizados. Nós ouvimos atentamente as propostas que foram formuladas, nós pedimos que tanto o município de Camanducaia quanto o município de Itapeva se reunisse para que os órgãos apresentassem propostas. Foram várias apresentadas, muito positivas, inclusive, e o que nós percebemos, a grosso modo, é que parte delas diz respeito ao próprio funcionamento e dinâmica da própria rede. Né, nós percebemos, isso ficou claro também na fala de cada um e de cada uma nas audiências, que tem faltado um pouco de diálogo, de compreensão, de cada um com a sua atribuição, com a sua função. Enfim, uma questão que foi posta por vocês é a questão dessa articulação da rede, né, de quais são os limites, de como deve ser a atuação de cada órgão. Também foi muito pontuada a questão do Conselho Tutelar, que é um órgão tão importante, tão caro para o nosso sistema e que sofre muitas vezes de falta de estrutura, de uma rotatividade de conselheiros e conselheiras, muitas vezes essa rotatividade, inclusive, causada pela falta de estrutura, pela baixa remuneração, enfim, problemas que são graves e que às vezes fogem ao nosso alcance, mas o fato é que o Conselho Tutelar é um tema também que foi demandado porque há muita dúvida sobre os limites, o papel do Conselho Tutelar, a forma de atuação, em que ponto ele pode ou não atuar. Então, nós vamos tratar disso também. E muitos assuntos não vão ser abordados hoje, é impossível tratar disso em poucas horas na parte da manhã, mas fica desde logo a sugestão para que não paremos com esse primeiro, né, que seja, no final das contas, apenas um de vários que virão, e aí cada encontro pode ter um tema, 2 temas, até 3 temas diferentes, e assim todos vão contribuindo em torno das discussões. Vou compartilhar agora aqui o início, que o tema que aqui me ficou incumbido foi justamente o tema da articulação da rede, né, da importância dessa atuação em rede. Já conseguem ver? Já está sendo exibida na tela o slide? Tá dando para ver, né? Correto, doutor Rodrigo? Sim, perfeito. Tá certo, obrigado. Então, a minha fala vai ser direcionada a esse ponto. A importância da rede.
E para falarmos da importância da rede, né, essa rede que é chamada rede de proteção, rede de assistência, rede socioassistencial, saúde e educação, que compõem essa rede. Para nós falarmos dela, nós gostaríamos de antes falar um pouco, em linhas gerais, lembrarmos aqui juntos da Constituição. A Constituição é um instrumento muito importante, orientador de nossas condutas como profissionais de cargos públicos, porque a Constituição ela estabelece toda a gama, a miríade de direitos e de garantias fundamentais. A Constituição ela estabelece o papel de cada poder, os limites de cada poder. Então, não há como pensar a nossa atuação, a nossa forma de agir publicamente, nas funções públicas, ou até mesmo em parceria com o poder público, sem pensar na Constituição. Então, ela precisa sempre ser lembrada e sempre, acima de tudo, ser estudada por nós. Ela é uma Constituição densa, uma Constituição analítica, extensa, comparativamente a outros países, até com muitas disposições que geralmente não são incluídas em constituições. Isso mostra o tamanho e a complexidade da nossa Constituição. Corrupção. E retornando, então, a Constituição ela tem esse papel orientador muito relevante para que nós possamos, então, pensar a nossa forma de atuação. E essa Constituição, ao estudarmos e compreendermos seus dispositivos, dentre outras questões muito importantes, ela vem trazer justamente a noção de divisão de poder. Ela estabelece, então, 3 poderes, em geral, que são o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E ela vai trazer a noção de harmonia. Então, ela vai repartir o poder, né? Essa noção de divisão de poderes, ela remonta a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a noção de que não pode haver concentração de poder em uma pessoa, em um cargo, em uma figura. Ao contrário, esse poder precisa ser compartilhado e ele precisa ser trabalhado de forma harmônica. A mesma pessoa ela não pode executar, ela não pode legislar e julgar, sob pena de nós não termos, então, uma democracia, um Estado democrático, um Estado de direito em que todos são iguais perante a lei, em que todos sejam respeitados e que todas as garantias sejam concretizadas. Então, nesse sentido, já nasce na própria Constituição a necessidade de uma atuação em sistema, uma atuação em rede, porque a noção de harmonia ela está umbilicalmente ligada à noção de uma rede, de um sistema. Se o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo não atuarem de forma harmônica, ou seja, se excederem no seu papel, ocuparem o papel do outro poder, ou mesmo se omitirem naquilo que incumbe fazer, nós já não vamos ter essa sintonia necessária para que a Constituição, ao fim e ao cabo, seja, então, respeitada e concretizada. No âmbito local, né, pensando nos municípios, pensando na nossa realidade, não há como pensar uma sociedade justa, igualitária, com seus direitos, sem pensar num poder executivo municipal atuante, cumpridor das leis, com seus órgãos atuantes, com seus órgãos ali na ponta, em contato com a população, garantindo educação, saúde, lazer, assistência social básica, que tudo isso são direitos sociais garantidos na nossa Constituição. Da mesma forma, se a Câmara Municipal não estiver ali presente, consciente das necessidades atinentes àquele município, não vai haver essa tão almejada sociedade justa, sociedade igualitária.
Do mesmo modo, se o Poder Judiciário, o Ministério Público e todo o sistema de justiça não estiver presente, atuante e sempre que necessário ali presente, também haverá uma falha e a Constituição ela vai ficar, então, prejudicada naquilo que ela se propõe a fazer. E aí, então, nós remetemos nesse momento a uma noção do sociólogo Ferdinand Lassalle, que ele cunhou um termo, né, que a Constituição pode ser uma mera folha de papel. Então, a gente pega a Constituição, todo mundo já deve ter visto essa capinha famosa, e ele vai dizer, né, como sociólogo, isso aqui são meras folhas de papel. Isso aqui, se você ler o artigo 6º, você vai ver artigo 6º. Vamos abrir o artigo 6º. Artigo 6º. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Todos esses são direitos sociais e que estão nessa folha de papel. Se nós voltarmos para a realidade brasileira e mostrarmos isso para as pessoas que, né, com quem nós lidamos diariamente no nosso trabalho, serviços e ações, a pessoa vai falar assim, não, mas essa é uma folha de papel, está escrito aí, mas na minha realidade eu não tenho nada disso, porque isso é uma questão abstrata, é uma proposição, é uma ideia que foi aceita pela Constituição como de direito, mas para ela ser implementada, para que ela possa receber na realidade concretude, ela precisa que as instituições que a própria Constituição estabelece como prioritárias, ela precisa que essas instituições ajam e cumpram seu papel. Então, nós vamos precisar pensar nessa lógica de uma atuação em sistema. Não adianta nada uma peça da engrenagem de um relógio resolver não funcionar, emperrar, não está lubrificada, não está apta a fazer o seu papel. Aquele relógio, evidentemente, não vai funcionar, ainda que todas as demais peças que compõem aquela engrenagem estejam na sua plena eficácia. Por quê? Porque é um sistema, né? Nós chamamos sistema de justiça. Se o sistema estiver desequilibrado, se estiver com alguma falha, algum problema, o relógio não vai funcionar. Não adianta ter um poder judiciário se o Ministério Público não tivesse. Não adianta ter um Ministério Público se não tiver a Defensoria, se não tiver a Polícia Civil, a Polícia Militar e todos esses órgãos que compõem o chamado sistema de justiça. E não é diferente também em relação à rede. A rede socioassistencial, saúde, educação, os órgãos intermunicipais, estaduais e federais que atuam com assistência social, com saúde e educação, também atuam num sistema. Também atuam numa lógica de uma orquestra. E essa orquestra, quando tem um instrumento desafinado, quando um músico ou uma musicista se ausenta por alguma questão até de saúde e não está ali presente naquela apresentação, o todo é prejudicado porque cada instrumento cumpre o seu papel, cumpre a sua função ali e tem uma regência, que no caso da orquestra é um maestro, que está ali para justamente garantir a articulação desse todo. E aí nós podemos perceber, então, que tanto na lógica do sistema de justiça quanto na lógica da rede, precisa haver uma sintonia para que haja uma música afinada, uma música bem tocada. E aí, então, nós vamos pensar essa lógica da orquestra, essa lógica do sistema, na nossa realidade concreta. Chega um caso pela porta de entrada, que pode ser a mais variada, pode ser pelo conselho tutelar, pode ser na escola, pode ser no hospital, pode ser diretamente no Ministério Público, o caso chega por diversas formas. Então, se uma professora está ali no dia a dia e repara que uma criança tem vindo com marcas, com roxos, com sintomas de agressão, aquela professora, aquela escola está sendo uma porta de entrada para nós compreendermos um caso e garantirmos para aquela criança, por exemplo, os direitos que a ela são garantidos pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que não podem ser meras folhas de papel. Então, quando a gente pensa na porta de entrada,
todos os órgãos aqui presentes, todos nós, podemos nos tornar, podemos ser, eventualmente, uma porta de entrada. Então, aquele caso chega ao conhecimento da porta de entrada, o que nós sugerimos? Que, posteriormente a essa chegada, seja realizado um estudo em rede para a compreensão daquele caso. Porque pode ser que, para a porta de entrada, para a professora, aquele caso seja uma novidade, mas o Conselho Tutelar talvez tenha em seus registros históricos notícias de que aquela família tem um histórico de violência contra outras crianças ou contra a própria criança em questão. Pode ser que também o órgão de saúde esteja fazendo já o atendimento dessa família. Pode ser que o Ministério Público já tenha promovido alguma ação anteriormente contra a família ou contra os responsáveis, né? Que não é necessariamente a família. Então, assim, esse estudo ele vai ser necessário. E, a partir disso, vão ser pensados os encaminhamentos. Então, tem todo um procedimento, tem toda uma ordem de entrada dos instrumentos daquela banda, daquela orquestra. Não adianta um instrumento antecipar o outro, não adianta nós pensarmos que um instrumento é melhor do que o outro. Na verdade, existe um fluxo que há uma regência que precisa ser trabalhada conjuntamente para que nós possamos alcançar o objetivo. Que, no nosso caso, a música bem tocada é qual? Que os direitos sejam garantidos e efetivados, que as pessoas tenham a Constituição não apenas como um pedaço de papel, ou, hoje em dia, né, como um documento de PDF. O papel tem sido cada vez extinto, mas esse PDF, esse texto, ele tem que ter vida e cabe a nós dar vida a esse texto. E aí nós chegamos também numa compreensão de que, sozinhos, nós não alcançaremos isso. Não adianta ter um poder judiciário ali presente, querendo contribuir, não adianta ter um promotor combativo, atento, como Camanducaia hoje tem, um promotor que se dedica, trabalha 12, 14 horas, final de semana, deixa de dormir. Não adianta, isso é importante, ele é uma importante peça dessa engrenagem, mas se o Conselho Tutelar, se o CRAS, se o acolhimento, se toda a rede da Polícia Civil Militar não estiver também nesse espírito, pouco vai adiantar esse esforço. E aí nós vamos chegar novamente na frustração. Nesse momento, eu remeto aqui à noção de uma abelha, né? Tem uma fábula da abelha e da flor, em que a abelha, ela, cansada de trabalhar na colmeia e de ter que cumprir aquele papel, resolve se afastar do grupo e, né, voar para um outro jardim antes não conhecido. Lá chegando, essa abelha se depara com uma flor antes não vista, cujo néctar possui um aroma impressionante. Essa abelha, então, resolve, dado esse aroma, chegar ao néctar, mas não consegue. Aquela flor estava muito fechada e, por mais esforço que ela fizesse, não conseguia chegar ao néctar. Frustrada, ela retorna à colmeia e compartilha a situação e pede ajuda para as abelhas que anteriormente ela havia abandonado. As abelhas, então, juntas, resolvem aceitar o desafio e retornam até aquele local. E, ao se depararem com a flor, cujo néctar era impressionante pelo aroma que exalava, essas abelhas passam a bater as asas em um só tempo, de forma uníssona, de modo que, ao fazerem assim, a flor se abriu e, com isso, o néctar tão almejado foi revelado. A abelha, que anteriormente estava sozinha, chegou ao êxtase e pôde, então, fazer com que aquele néctar fosse satisfeito por ela. E compartilhou com as amigas abelhas que fizeram também esse esforço conjunto. Desde então, reza a fábula, elas não mais deixaram de trabalhar juntas e, desde esse momento até o todo sempre, passaram a atuar juntas em cada flor para que assim pudessem extrair o néctar, produzir o mel e ter uma vida de qualidade. E essa abelha somos nós. A partir do momento que um de nossos órgãos resolve apartar-se, se isolar, acreditando com isso poder melhor resolver um caso, atender uma situação de urgência, resolver o caso complexo,
por mais esforço que esse órgão faça, ele não vai ser capaz de abrir a flor, de desvendar o caso, porque o caso depende da força de todo mundo. E somente com todo mundo unido é que essa resposta vai ser possível. Então, nós precisamos pensar não apenas como uma orquestra, mas pensarmos como uma colmeia, cujo sucesso só é garantido pelo esforço individual de cada abelha, mas destinado ao coletivo, e não a um individualismo que nada vai resolver. Diante disso, nós vamos sugerir, então, pelo menos 3 estratégias diante de um caso qualquer, né, que chegue a nós, para a rede. A primeira proposta nossa de estratégia, que é muito importante, é analisar a urgência. Nós trabalhamos, em geral, com urgências. Não há como duvidar que o caso, se chegou para nós, tem alguma urgência, né? As pessoas que estão bem, elas não vão nos procurar porque elas não precisam da nossa atuação. Nós atuamos, em regra, com pessoas que estão com algum direito violado, com alguma necessidade não atendida minimamente. Então, nós não podemos, a partir disso, operar numa lógica de desespero, que também vai prejudicar a nossa atuação, vai acabar com a nossa saúde física e mental, e se isso acabar, nós não vamos conseguir ter força para, juntas, como abelhas, produzirmos o mel. Então, analisar a urgência do caso é criar maturidade suficiente para saber os níveis de urgência, e isso precisa ser discutido. Nós não temos aqui uma fórmula mágica que vai dizer qual é o nível, mas é a maturidade, é o diálogo que vai construir uma compreensão dos níveis de urgência, e a partir disso, termos a forma de atuação. Então, por exemplo, chegou um caso hoje, agora, acabou de receber uma notícia de uma criança com sintomas, com lesões aparentes de uma violência sexual muito grave. Nos parece que esse caso exige de nós uma urgência, porque há uma vítima concreta, criança de 7 anos, com sintomas, inclusive, de conjunção carnal, por exemplo, de ato libidinoso grave, com muitas marcas, chorosa, desamparada. Esse caso é de um nível de urgência muito alto. E nós não podemos tratar este caso como um outro caso que também tem uma urgência, mas que não está nesse mesmo nível de urgência. Se nós tratarmos todos com esse nível de urgência, nós não daremos conta, jamais. Mas se nós também não tratarmos a urgência máxima como necessariamente máxima, nós podemos prejudicar um caso. Então, uma criança dessa, que a rede vai se articular daqui a um mês, já pode não haver mais chance de uma atuação minimamente eficaz. Outros casos já podem aguardar 15 dias para uma solução. Não digo o primeiro atendimento, eu digo para pensar os encaminhamentos. Nenhum de nossos órgãos é capaz de diariamente apresentar soluções para todos os casos que aportam a nós no mesmo dia. É impossível, não há essa estrutura. Então, nós precisamos saber esse nível. Estabelecida a urgência, qual que é a primeira situação? É preciso que aquele órgão que está recebendo aquela urgência, ele converse internamente. Então, se chegou para o Conselho Tutelar uma urgência, urgentíssima, de uma criança violada sexualmente, hoje, é uma urgência, todo mundo concorda, muito importante. Então, o que o Conselho vai fazer? Ele vai, primeiramente, conversar entre eles. Pessoal, eu sou conselheiro, estou de plantão, vou chamar as conselheiras e conselheiros e falar, olha, gente, chegou para mim essa notícia. Já há algum registro dessa família na nossa casa? Dessa casa, dessa família, no nosso órgão? Já existe algum passado que precisa ser analisado? Não, não tem. O que nós vamos fazer? Eu acho isso, eu acho aquilo, vamos registrar isso e vamos, então, ter uma proposta do nosso órgão, ainda que com divergências, mas nós vamos ter. Feito isso, vamos compartilhar esse caso com os outros órgãos, porque se nós não temos registros, ou se os nossos registros são poucos, pode ser que a saúde, a educação, o Ministério Público, quando for o caso, né, nós vamos falar disso, quando tiver necessidade, os outros órgãos vão falar. Mas não adianta já procurar o Ministério Público ou o Poder Judiciário se vocês não fizerem antes uma análise dentro do próprio órgão e compartilhar com esse órgão. Porque, às vezes, essa ansiedade de procurar o Ministério Público e o sistema de justiça pode prejudicar a compreensão desse caso pelo nosso sistema. Por quê? Porque ele vai chegar incompleto. Vamos supor, o Conselho Tutelar não tem nenhum registro daquela criança ou daquela família. Tudo bem, daquelas pessoas.
mas a saúde e a educação podia ser que tinham. E se o conselho vai direto ao Ministério Público, ele vai trazer uma incompletude desse caso. E essa incompletude vai prejudicar a análise e pode até mesmo gerar consequências irreparáveis. Então, nossas 3 sugestões básicas de alinhamento é definir a urgência. Se o caso é urgentíssimo, o conselho tem que parar tudo o que está fazendo, ou pelo menos a maioria dos conselheiros, se reunirem, nem que seja por videoconferência, por telefone, e ali, naquele mesmo exato dia, resolverem. E naquele mesmo exato dia, fazerem uma comunicação, preferencialmente num grupo de WhatsApp, num grupo de e-mails, e falar, pessoal, aportou, chegou um caso novo, urgentíssimo, amanhã, 13 horas, faremos uma reunião. Ah, doutor, mas tem muita gente que tem compromissos também urgentes, estão de folga, de férias, os órgãos estão com problema. Ok, mas é preciso colocar isso em discussão e aqueles órgãos que tiverem condição mandarão um representante, participarão por videoconferência. Então, mas o que não pode deixar de ser feito, mesmo na urgência urgentíssima, é compartilhar essa situação com os outros órgãos. Então, chegou um caso de violência sexual, o Conselho Tutelar reúne-se, discute internamente, faz um alinhamento interno, registrando, inclusive, as divergências. Logo em seguida, já avisa para o resto da rede, fala, rede, estamos com um caso, vamos nos reunir amanhã na sede do Conselho ou em outro lugar. Quem puder comparece, a partir daí já vão ser outras as visões, outros históricos, e aí sim uma análise mais madura para se avaliar se é o caso de agir assim ou assado. Lembrando sempre que se tiver algum estado de flagrante delito, se tiver acontecendo uma denúncia de acontecimento de crime, agora a criança pode estar sendo estuprada dentro de tal local. Obviamente que não há que se falar em reunião, em discussão. Aí é acionar o órgão competente, que é a Polícia Militar, para ela agir. Nós não estamos aqui falando de algo que está acontecendo, nós estamos dizendo algo que já aconteceu. Já aconteceu, é preciso uma análise coletiva e um encaminhamento. Urgentíssimo, reúne-se no mesmo dia, no dia seguinte. Urgência média, reúne daqui 5 dias. Urgência mais ou menos um pouco menor, em 15 dias dá para reunir. E aí a gente traz uma outra fábula que também pode nos auxiliar, que é a fábula dos cegos e o elefante, que é justamente essa ideia. Havia na cidade vários cegos que se reuniam para discutir ideias e pensamentos. Muitas vezes eles se achavam senhores da razão, até que um certo dia chegou na cidade um elefante, animal que até então não era conhecido naquela região. Aqueles cegos que se achavam muito inteligentes, foram até o elefante e cada um queria definir o que era aquele elemento desconhecido até então. O primeiro cego, então, ele teve contato com a tromba do elefante e logo afirmou categoricamente, trata-se de uma cobra. O outro, ao lado, discordou. Não, não, não. Ele estava ali tocando a pata e disse, trata-se de um tronco de uma árvore. Um terceiro cego discordou de ambos e falou que não. Ele estava tocando a orelha do elefante e entendia ser um leque e não um tronco ou uma cobra. Um outro cego estava no rabo e discordou dos outros 3 e afirmou que seria ali um chicote. E assim os cegos foram discutindo até que chegou uma criança. E essa criança resolveu, num solo com areia, fazer o desenho deste elefante. Os cegos, então, pararam de discutir e foram tocar este desenho para, enfim, compreender que nenhum deles estava coberto de toda a razão. Apesar de o rabo parecer, de fato, um chicote, a tromba uma cobra, a pata um tronco, na verdade, somando tudo, havia uma coisa única que não era nenhuma desses pedaços que eles haviam tocado. E compreenderam que a própria percepção era insuficiente para a análise do todo e que era preciso que eles tivessem tido a compreensão de somarem isso para formarem a figura do elefante. E assim, muitas vezes, agimos nós quando estamos nos deparando com um caso que chega para nós. Muitas vezes, de forma prematura, analisamos um caso, por exemplo, e entendemos que precisa haver um acolhimento institucional, porque aquela criança estava em estado de inanição, passando fome. Mas pode ser que o outro órgão vai enxergar e falar, mas espera aí, tem uma família extensa, tem uma tia que nós conhecemos e atendemos no CRAS,
espera aí, já existe um histórico, e no caso do irmão mais velho, ele foi para a avó que mora em outro município. Então, não adianta a gente acreditar que a pata do elefante é necessariamente um tronco de árvore, porque a pata do elefante pode não ser um tronco de árvore, pode ser só uma pata de um elefante que a gente não tem como saber o elefante, porque é preciso que o outro órgão venha compor esse elefante. Também se diz que a verdade, ela muitas vezes, ela é como um espelho quebrado. Cada pessoa tem acesso a um fragmento e somente se todos juntarem o respectivo fragmento é que nós vamos ter um espelho formado, que nós sabemos é muito difícil de formar, porque a verdade ela nunca vai ser absoluta pelas nossas limitações de percepção. Absoluta será a verdade para quem é de fé, com Deus, que é um ser de inteligência absoluta. Mas nós, humanos falíveis, sempre vamos ter relativização nessa análise. Por isso, a gente alerta para os cuidados de não imprimirmos nossas impressões, nossas opiniões pessoais sobre o caso. Que nós não antecipemos um julgamento. A rede ela é importantíssima para o juízo, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, mas a rede não tem o papel de julgar. Vamos lembrar a divisão dos três poderes. A rede compõe o executivo, executa, garante a eficácia executiva da lei, mas ela não faz o julgamento, é um outro poder. A partir do momento que eu estou na rede e faço um julgamento, essa mãe é culpada, esse pai, ele que estuprou, aquela pessoa, a culpa é dela. Isso não é o papel da rede. O papel do Poder Judiciário vai ser feito a partir da excelência do trabalho da rede, mas a rede não julga. A rede descreve, a rede encaminha, a rede salva, né, na saúde, mas ela não julga, ela não analisa, ela não decide o que vai ser feito ao final daquele caso. Então é importante que a rede se atente a descrever com minuciosidade, a trazer elementos técnicos, condição social daquela família, estado psicológico daquelas pessoas, aparências, sintomas, aparências que eu falo do corpo, né? Descrever a situação, tira foto, porque às vezes também narrar uma impressão, ela é contaminada. Então, se eu vou descrever uma casa, mesmo que eu tente descrever essa casa de forma objetiva, eu vou estar contaminado, naturalmente, somos seres humanos, e é preciso, às vezes, uma foto, porque a foto ela é mais objetiva. Então, sempre que é possível, optem por elementos objetivos em vez de elementos subjetivos, como impressões nossas. E assim, então, quanto mais técnico é esse olhar, e técnico naquilo que cada um deve fazer. Então, o Conselho Tutelar, ele é técnico em que sentido? De pensar nos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. A saúde é técnica para pensar a saúde física e mental. A educação, pensar a educação e a articulação da educação com a família. E assim por diante. Então, nós temos que nos ater ao nosso ponto técnico e, assim, fazê-lo com o melhor possível dentro das nossas atribuições. E sempre que um caso fugir da nossa atribuição, por exemplo, um conselho tutelar está realizando uma visita de uma criança. Naquele ambiente, ela percebe um idoso em situação de vulnerabilidade. É papel do Conselho Tutelar cuidar desse idoso? Não. Mas é papel do Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento como porta de entrada de que é possível que um idoso esteja em situação de vulnerabilidade, de repassar essa informação para o CRAS, para os outros órgãos, para o Ministério Público, quando for o caso, porque não podemos ser omissos naquilo que chega ao nosso conhecimento. E assim, vamos sempre registrando. É importante ter linearidade, ter registros, né, a cada momento e ter constância. Não adianta nós atuarmos ali, chegou um caso em janeiro, atua com excelência e abandona o caso. Nossos casos precisam ter sequência, precisam ter registro, precisam ter diálogo constante. Para finalizar, já caminhando para o final aqui, nós vamos ressaltar que o que a gente sente falta às vezes é que os órgãos eles tenham uma análise também quantitativa e estatística da sua atuação. Então, nós sugerimos que haja, por parte dos órgãos, não apenas estudo de casos concretos, como nós sugerimos, mas também que reuniões, ainda que semestrais ou mesmo anuais, reúnam a rede e vão falar assim, ó, como que foi o nosso ano de 2023? Quantos casos nós atendemos? Quantos nós solucionamos? Quantos não foram solucionados? Quantos foram mudaram de cidade, quantos nós perdemos o contato, porque essas perguntas elas vão gerar dados que podem também orientar a atuação de forma macro.
Muitas vezes a gente fica ali tentando apagar um incêndio, mas não temos uma análise maior do que está causando esse incêndio. Então, parar para analisar e tratar os dados também pode ser uma importância. Também sugerimos que nessa análise de dados haja capacitação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, mas não necessariamente é possível o próprio Conselho marcar uma reunião por mês, por 3 meses, que seja, e o próprio Conselho discutir o papel do Conselho, o que é o Ministério Público, o próprio CRAS fazer a mesma coisa, ou vocês se juntarem. Então, assim, esse cuidado para que nós forjemos as nossas instituições, para que nós demos vida à Constituição, nós precisamos ter esse cuidado de analisar globalmente a nossa atuação e de melhorar a nossa atuação. E assim nós acreditamos que, com todo esse esforço de estudo de caso, de não julgamento, de não colocar opinião, de respeitar a divergência. Pode ser que tenham 10 pessoas reunidas e 9 entendam que a criança precisa ser acolhida imediatamente. A 10ª pode discordar, gente. Isso não é pessoal. Nós precisamos separar o pessoal do profissional. Se eu acho que não é caso de acolhimento, eu preciso me manifestar e registrar, porque o Ministério Público, o juízo, a defensoria pode ver naquela linha também uma importância. Então, eu levanto a mão na reunião e falo, pessoal, entendi o raciocínio de vocês, mas eu penso de outra forma. Eu penso que existe uma família extensa, que existe uma situação diferente e que, na minha opinião, deveria ser, em vez de colocar no acolhimento, colocar nessa família. Aí os outros vão falar, não, essa família não está apta por causa disso, já é a 5ª vez que acontece isso. Ok, registra tudo e encaminha para o acolhimento, para o Ministério Público, age de acordo com o que deve ser feito, mas registrando respeitosamente a divergência. Divergir é da democracia, é da harmonia, que o violino tenha um som diferente do violão. Por quê? Porque são instrumentos diferentes. Então, nós precisamos emitir os nossos sons com respeito, sem as opiniões pessoais, mas com também diversidade e divergência. Por que disso? Porque nós não temos um ou outro mais importância do que o outro. E assim a gente conclui com a frase que nós já apresentamos anteriormente e que nos é muito cara e que serve quase como um mantra, que resume a importância dessa rede que nós apresentamos aqui hoje, a importância de nossa atuação. Quando o pescador estende sua rede no chão ou na água, ela se deita horizontalmente, espraiada para alcançar o espaço mais amplo que puder. Nenhum nó está acima dos outros. Nenhum nó é mais importante do que os outros. Nenhum nó dessa rede pode pensar que o outro nó está com ele competindo, é adversário ou é inimigo, pois cada nó sabe que, fazendo parte de uma rede, ele está indissoluvelmente ligado a 4 nós ao seu redor, e que, por sua vez, estão ligados a 4 outros nós, e assim numa progressão exponencial, para, enfim, formar essa rede, e que ela é lançada em profusão. Juntos os nós é que são capazes de pescar um peixe, por exemplo, para saciar a fome do pescador, de sua família ou de seu comércio. Então, que nós nunca nos esqueçamos da importância de cada nó que nós somos, cada órgão, mesmo como cidadãos e cidadãs fora de atuação profissional, compomos um nó de uma rede maior, que é a rede brasileira, para um país melhor, um país mais justo, um país em que cada um possa ter seu lar, sua alimentação, seu lazer, sua saúde garantidos conforme a Constituição prevê, e que a Constituição não seja uma mera folha de papel, um mero arquivo em PDF, mas seja vida e seja transformação. Então, com isso, a gente queria contribuir para esse evento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo aí ao engajamento de todos e todas e nos colocando sempre à disposição no que nos couber. Muito obrigado. A gente pode ajudar nosso contato. Doutor Manter, o doutor Diego gostaria de fazer as perguntas. Ele
Então, se é o melhor momento agora, ou no final, já podemos abrir agora a pergunta do doutor. Doutor Rodrigo, pelo horário, e como a gente teve um pequeno atraso, eu acho que é bom deixar para o final, que a gente direciona as perguntas, seja para mim, para o senhor, para a doutora.